Começou hoje e é tratado aqui como o julgamento do ano. Mais do que um julgamento e mais do que ser o Daniel Alves o personagem, e o Daniel Alves não precisa, né, no aspecto jogador, não precisa cartão de apresentação, é o maior campeão de todos os tempos, o cara que tem mais faixas, fez parte da era dourada mais recente do Barcelona, tinha voltado ao Barcelona para dar um suporte no começo do trabalho do Xavi. Sim, ele é um emblema aqui do clube e tudo se move em torno do Barcelona aqui na Catalunha. Mas esse caso especificamente, eu entendo ele como uma mudança de comportamento de uma sociedade. O caso do Daniel Alves, ele vai além. É a Espanha dando um recado de que mudamos, de que não toleramos mais uma sociedade machista, patriarcal. Para vocês terem ideia, o caso do Daniel Alves, ele é o primeiro caso midiático depois da aprovação da lei CSC. Sim é sim. Foi uma lei que ela foi debatida durante muito tempo no Congresso Espanhol e em maio de 22 ela foi aprovada. E o caso do Daniel Alves acontece no dia 30 de dezembro de 22, pouco depois da Copa do Mundo. Eu errei, eu falei 22 de dezembro, foi 30 de dezembro. Obrigado. 30, mas o ano tá certo, 22. Mas é que a tua confusão se dá porque ele acaba preso no dia 20 de janeiro. Então, assim, ele não é preso imediatamente, ele vai ao México e volta à Espanha para um depoimento e acaba preso. Então, o que faz desse caso ser tão emblemático? É um recado para a Espanha de que basta, não toleraremos mais abuso sexual, violência contra mulheres. O Daniel Alves está dizendo que a relação sexual foi consensual, né? Pelo que se acompanha das imagens das câmeras na noite, ele realmente ele chega num bolinho ali que tem umas mulheres e ele conquista a mulher, digamos assim. Ele tira a mulher para ir para um outro local. O que acontece dentro do local ela diz, olha, a gente foi até um momento que eu falei, parou. Aqui parou. E ele seguiu, né? E ele mudou essa versão dele diversas pontuar. vezes. Ele primeiro disse que não aconteceu. Nada. E depois não foi. E aí, à medida que vai ficando preso e não muda, aí ele vai dizer, pois realmente foi aqui, não foi. A última versão da defesa é de que ele estava embriagado, né? Que ele estava bêbado, né, Léo? Mas Exato, enfim, Potter, continua o raciocínio. Não, e aí eu lembro de um vídeo com ele, com a então esposa dele, né? Ele dizendo, olha, tá tudo certo, não fiz nada, enfim, isso acontece, né? Tipo assim, tava protegendo o casamento dele, por isso que ele falava que nada tinha acontecido. Depois ele foi cedendo e hoje tá sentado numa cadeirinha. Aliás, uma imagem, né, Léo, deprimente, né? Deprimente, sentado numa cadeirinha, numa sala toda fechada, sem janela, bem pequenininha. Enfim, Léo, vai se sustentar, porque, olha, ó, tá, essa imagem. Agora estamos exatamente a imagem. Com o cabelo meio mal cortado, enfim, né? A barba feita 2, 3 dias. Léo, ele vai conseguir manter essa versão? Ele conseguirá provar isso? O que a imprensa daí fala, enfim, né? A imprensa está dando uma ampla cobertura, né, desse caso, e não poderia ser diferente, por tudo pelo assunto, né, e pela relevância da figura. É um recado do judiciário para as mulheres, de encorajamento às mulheres, para que denunciem. Não interessa se é o Daniel Alves, se é um mega empresário, se é uma pessoa bem posicionada na sociedade espanhola, e não interessa se é uma pessoa de uma classe menos favorecida. Não interessa o caso. É uma prova de que denunciem, porque estamos aqui para ajudá-los. Te parece, Léo, então, pela construção no raciocínio que tu vem fazendo aqui, que sim, é um caso em que a justiça está sendo feita, mas também é um caso que as autoridades e o país querem mostrar para o mundo, para a sociedade e para o mundo, a gente age assim, a gente não é tolerante. Tem a questão do processo legal, mas tem também a questão do exemplo, assim, do pedagógico. Sim, Kelly, é tratado como um marco. É um marco. Tem um antes e um depois. É um marco nessa lei CSC. Tem um antes do caso do Daniel Alves e tem um depois. É esse tamanho que está ganhando esse julgamento. Deixa eu ler. Só um minutinho, Potter. Tem um aspecto interessante que eu acho que quando o Léo fala, e tem toda a razão, a Kelly também, né? Sobre dar um exemplo em relação a isso. Olha como as sociedades são complexas e muitas vezes amadurecem antes em algum aspecto e depois em outro. Estou comparando até a sociedade brasileira agora, a sociedade espanhola. Nesse caso específico, Daniel Alves,
a Espanha foi traumatizada num caso em 2016, né, Léo, em que houve um estupro coletivo numa casa noturna. Uma jovem, acho que de 18 anos, foi violada por 5 pessoas. A partir dali mudam-se todos os protocolos das casas noturnas, a maneira como, né, se relacionam com as câmeras, a velocidade com que eles atendem as mulheres que dentro da própria casa noturna já denunciam e dizem que estão sendo de alguma forma agredidas, seja sexualmente, seja verbalmente e tal. E a Espanha avança muito rapidamente nisso e consegue criar, como o Léo está trazendo, um ambiente um pouco mais protetivo, né, para essas mulheres. É uma reação a esse caso que tu Exatamente. falou. Por outro lado, né, Léo, quando a gente fala num outro aspecto que vem sendo muito debatido na sociedade contemporânea, que é o racismo, é o contrário, né? A Espanha fica para trás. Quando a gente mostra os casos envolvendo o Vinícius Júnior, por exemplo, Perfeito. que foi La Liga. sucessivamente humilhado, né, violado, sofreu violências, agressões muito frequentes de racismo, enfim. E segue em confronto. E segue em confronto, exato. E o Brasil dá muito mais exemplo quando a gente se refere a isso, né? Então a gente já tem, acho que 10 anos, uma década de casos como aquele do Aranha, por exemplo, do Esportivo, envolvendo o ex-árbitro Márcio Chagas, exato, para citar 2 casos aqui do Rio Grande do Sul, que foram servindo de exemplos e que de fato conseguiram reduzir, né, as ocorrências ou a quantidade de fatos que a gente via envolvendo racismo se a gente compara com países da Europa, como foi o caso da Espanha. Então é interessante como as sociedades são complexas, isso que eu queria sublinhar, né? A Espanha avança num aspecto que é a proteção à mulher, o que é necessário. Quando a gente fala de racismo, eles não dão exemplo, muito pelo contrário, estão muito atrasados quando a gente compara, inclusive, com países como o Brasil, né? Exatamente. Eu queria só voltar num ponto, eu acho que tem total razão, PG, total razão, e a gente percebe, por exemplo, esse final de semana teve a expulsão do Vitor Roque, do jogador jovem brasileiro, negro, uma história parecida com a do Vinícius, uma trajetória parecida com a do Vinícius. A expulsão dele foi inexplicável. Inexplicável. Então, tu já percebe que ali tem nos adversários um ponto de conflito, de um ponto de provocação, um ponto de usar aquela imagem do jogador brasileiro, jovem, negro, que vem para cá, que debocha, que abusa, que aqui não toleraremos. Os jogadores do Alavés que estavam jogando contra o Barcelona e o menino Vitor Roque entrou, fez o gol no primeiro lance e 4, 5 minutos depois foi expulso. Eles já procuram esse, como eles dizem aqui, esse roce, essa confusão, porque sabem que o jogador brasileiro está marcado por isso. O Vinícius Júnior é muito claro. O Vinícius Júnior, ele resolveu que não vai se calar e que ele vai enfrentar, que ele tem peso, que ele tem tamanho, né, que ele tem nome e que ele não vai aceitar calado, como o Eto'o, por exemplo, aceitou muitas vezes aqui no Barcelona e em outros estádios da Espanha o racismo, né, se calou, seguiu a sua vida. O Vinícius não. O Vinícius levantou a bandeira e ele vai enfrentar e está enfrentando. Mas eu já percebi que tem sim um ponto, e a expulsão do Vitor Roque, quem não teve a oportunidade de ver, ela é absurda. E ela já é de quem está marcado sem ter feito nada. Termina o depoimento da suposta vítima tendo durado cerca de 1 hora e 15 minutos. Deixa eu trazer um detalhe. O depoimento, ela está por trás de um biombo. Isso. Ela está protegida e a voz dela também está modificada. sendo distorcida, modificada. E isso para que ela não tenha contato visual e para que ninguém escute a voz dela e não a identifique. Embora a mãe do Daniel Alves tenha publicado numa rede social fotos da menina, né? E depois ela apagou recentemente. A mãe do Daniel também está no julgamento e tem eu tô acompanhando aqui o Globo Esporte, que está fazendo o minuto a minuto de lá. Quando ela enxergou o filho, ela mandou beijos e fez coraçãozinho de longe, e ela né? saiu da sala. Ela Isso. sai da sala e ficam apenas os 2 irmãos do Daniel. A Kelly toca num ponto que eu acho que para mim também ele é fundamental. O protocolo que foi acionado imediatamente, um segurança da boate vê a menina sair chorando, acompanhada de uma prima e de uma amiga, a aborda e pergunta o que houve. A partir do relato, ele aciona o protocolo. Ele chama os moços de esquadra, que é como chamada a polícia aqui. A polícia vem imediatamente, leva a menina para um exame e isola o lavabo onde teria acontecido, né, a agressão sexual. E isso foi fundamental para desmanchar as versões do Daniel, porque a partir do momento em que o lavabo ele é isolado, imediatamente chega uma equipe de peritos e começa a colher materiais.
É muito Então- bom tu falar isso, Léo, interessante, importante para nossa audiência, porque nós aprendemos sobre esse protocolo da época do caso, né? A gente fez uma entrevista aqui no Timeline, lembra, Potter? Há um ano. Com um jornalista que estava aí, agora eu não me que o recordo Calas, o nome. né? O o Calas, Fernando Calas. perfeito. Fernando Calas. É um excelente repórter, jornalista, e que contou isso, que existe um protocolo, quer dizer, não é uma opção. Não é uma opção. Se acontece um caso desses, como bem explicou o Léo, a boate tem que cumprir uma conduta. É uma coisa que não tem aqui no Brasil, né? Se acontece um caso desse, cada um vai pro seu lado e tá tudo ok, dentro do possível. E lá, como o Léo tá nos dizendo, você tem que cumprir esse regramento. E olha como isso é importante, porque você vai ter os elementos depois, porque senão seria a palavra dela contra a dele e já foi, já era. Esse protocolo foi o que mudou, né, Léo, para que as coisas pudessem ser provadas, comprovadas, e a partir daí aconteceu um julgamento. Porque eu entendo também, as pessoas fazem já... Hoje a internet permite que cada um tenha a sua opinião e julgamentos virtuais, né? Mas é importante que você faça dentro de um Estado democrático, que você permita ao agressor, a quem violentou, um direito de defesa. Essa mãe, eu me coloco no lugar dessa mãe. Uma mãe não deixa de amar o seu filho, mesmo que ele seja um criminoso. Essa mãe ter publicado as fotos, um absurdo, né? A vítima jamais pode ser exposta, mas a dor da mãe de ver um filho lá preso há mais de um ano, justifica? Claro que não justifica, mas é tão complexo que a gente também tem que entender e precisa que seja respeitado um processo legal, em que ele está se defendendo. Ok, ele é culpado, ele vai cumprir a pena, Ele vai mas falar ele tem que ser quarta-feira. julgado. Aliás, quarta-feira é o último dia, né, Léo? Exato. Até quarta acaba. Quarta-feira é o último dia. Até E- quarta acaba e a defesa dele, que é feita pela Inês Guardiola Sanches, a terceira advogada que pega esse caso, professora da Universidade de Barcelona, uma advogada renomada. Quem estava com eles antes era o Cristóbal Mortel, que é um toga de ouro, como eles chamam aqui. Está inclusive defendendo o Barcelona em outro caso, o Barcelona no caso de envolvimento com arbitragens. Ela pediu para que o Daniel fosse ouvido depois que todas as pessoas, todas as testemunhas fossem ouvidas. E Léo, me desculpa se eu me perdi só nessa informação, se você já falou, peço desculpas. O quanto pode chegar a pena? 12 anos 12? ao máximo. Mas a acusação pediu 12 agora na largada, não houve acordo na largada, pediu 12, mas a tendência é que fique em 9 anos. 9. E o Daniel já fez um depósito de 150 mil euros a título de indenização, caso seja necessário.